Olá, vamos chegando. Começar mais uma live sobre o autoconhecimento. A Aline já está aí. André. Vinha, Raquel, vamos chegando. Ei, Antônio, boa tarde. E aí, Aline, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tá ótimo, 100%. Então tá bom. E aí, gente, já tá na área o Wilson, Márcia, André, a galera já vai chegando aí. Sejam todos bem-vindos. A gente vai começar mais uma live sobre o autoconhecimento. E, como todo mundo sabe, falar um pouquinho sobre Enneagrama, entender aí um perfil. Deixa eu ver aqui, parece que tá dando um retorno para mim aqui. Parece que tá dando um eco para mim. Pois preciso me dar um retorno aí, se tiver para vocês também. Mari, Marlon, vamos chegando. E antes da gente começar, gente, vai compartilhando aí, clicando nesse aviãozinho, vai mandando aí esse convite para as pessoas que vocês entendam, que acreditam que pode melhorar um pouquinho, se conhecer um pouquinho através do autoconhecimento e quem sabe conhecer um pouco mais sobre esse perfil aí, o tipo 5, esse conjunto de características que a gente tem aí nesse traço muito marcante, assim como os outros também, né? Não vai perder a live de jeito nenhum, Mari? Vamos que vamos. Te falar que na hora de convidar o tipo 5, a gente treme as pernas, viu? Ele fala, gente, eu já sei que eu vou ganhar um não, mas vai que eu ganho um sim, né? Ainda bem que eu ganhei um sim. Não, fiquei muito feliz Gente, com o convite. eu não tenho dúvida. A gente surpreende. Tem gente, né? Aliás, eu vou até anotar aqui, deixa eu dar um recadinho inicial e a gente fala disso também. Que tem muita gente que fica no rótulo, né? E uma coisa interessante é que o tipo 5 é rotulado e quando você vai conhecer não tem nada disso. Mas antes de eu entrar nesse tópico, então, para quem não conhece o Enneagrama, para quem ainda não se aprofundou na ferramenta, não conhece muita coisa, basicamente é o seguinte, o Enneagrama, Ennea, 9 e grama, figuras, pontos. Então, uma figura de 9 lados ou uma figura de 9 pontos. E os pontos são os pontos aí de cada personalidade, cada traço, cada jeito de ser, de estar aqui nesse mundo. Cada jeito de pensar, sentir e agir e por aí vai. É uma ferramenta muito antiga, milenar, mas que em contrapartida é muito pouco difundida. E o objetivo principal é nos ajudar a nos conhecer. A gente se entender como que a gente funciona. Cada um funciona de um jeito. E naturalmente a gente acha que a gente age, funciona, tem uma personalidade de um jeito mais ideal. Que a gente sempre fez assim. E às vezes, muitas vezes, a gente não para pensar que tem aí outras várias maneiras diferentes e que de uma certa maneira vão interferir mais ou menos na minha vida, nos momentos de relacionamento. Seja aí no lado pessoal ou profissional, né? Bom, hoje a gente vai falar então de um desses 9 traços. É claro que o Enneagrama é muito mais profundo do que isso. A gente fala, só para vocês terem uma ideia, que os 9 traços por si só é uma pontinha do iceberg. Outro dia até eu fiz um post sobre isso. É um pedacinho. O Enneagrama é muito mais profundo do que isso, é muito mais complexo do que isso. Mas é um jeitinho que a gente tem aí de começar a falar da ferramenta, começar a entender de uma forma talvez um pouco mais clara, simples, de como que a gente é. Quando a gente começa a aprofundar, a gente sabe que não é nada disso. É muito mais vivencial, é muito mais profundo, muito mais um trabalho de autoobservação. Mas é um jeito que a gente tem de começar um assunto. E dessas maneiras é através da personalidade. Esses conjuntos de características que às vezes a gente está lutando ali para poder diminuir, umas manias que depois que a gente fala, caramba, não precisava ser isso tudo, como fazer um pouco diferente? E aí a gente vai tentando ali, com muita maturidade, com muita
consciência, se tentar seguir um caminho um pouco diferente, trazendo aí mais leveza para a sua vida no geral. Bom, hoje aqui, para quem está aí, que é amigo da Aline, que já conhece, vamos ver se mais ou menos vai bater aí com esse tal de tipo 5. O tipo 5 é o seguinte, se a gente pudesse colocar um nome para ele, é o observador. A Aline vai ser entrevistada que se eu ficar 1 hora só falando, ela ficar só olhando com essa carinha, no final ela vai falar, que live gostosa, eu nem precisei falar. Olha que interessante, vai ter outros que falar, não, que live foi horrível, só o Antônio que falava. Então ele é observador. Bicho, coruja, olha aí fazendo um paralelo. É aquele bicho que está de longe, só observando. Se você não souber onde que ele está, você vai ouvir de longe, mas parece que está lá, com foco de atenção na privacidade. Ele tem essa necessidade, eu preciso ter minha privacidade. A Aline aceitou porque provavelmente ela deve ter assistido outras lives. Sabe qual que é o nível que eu vou com cada pessoa. Porque se eu entrasse no nível de profundidade, ela nem ia responder minha mensagem. Não, que isso, o Antônio invade a privacidade das outras pessoas, isso para mim não vai funcionar. Mas não é só para a live, né, Aline? Olha só, o tipo 5, então, gosta de pensar e planejar de forma estratégica, mas prefere observar os outros à distância. Fica irritado quando dizem que está errado, ao afirmar um fato e o julgam. Então, se o tipo 5 disser, olha, eu li uma lei que é assim que funciona, não pode ou não pode fazer isso, e alguém chegar e falar, essa lei aí não existe não. Putz, ele estudou para falar isso. Ele não vai falar qualquer coisa. Tem como habilidade a capacidade de observação e concentração, mas tem a necessidade de ficar só para pensar nas coisas que ele considera que recarrega as baterias. Precisa relaxar mais, aprender a deixar fluir sem pensar tanto antes de fazer, antes de colocar em prática. Pontos fortes: ponderação, senso analítico, lógica racional, capacidade de investigação, concentração, independência e essa calma que a gente está vendo aí. Seja muito bem-vinda, Aline. É mais ou menos assim? Com certeza. É tudo isso. Com o tempo a gente aprende a se observar mais e ver, né, essas características no nosso cotidiano. Antes de começar essa jornada, né, de enneagrama, de autoconhecimento, eu costumava ter minhas atitudes e não parar para refletir o porquê daquilo. Mas com o tempo a gente vai se incomodando com certas coisas e sente a necessidade de mudar, né? De ver que falta alguma coisa. Mas é exatamente isso. É pensar demais, racionalizar demais antes de agir. Se privar, né, de demonstrar sentimento, afeto, por racionalizar demais. Basicamente tudo isso aí. Foco na privacidade mesmo, querer ser independente, não depender de outras pessoas. O básico é isso. É mais leve quando a gente não depende de ninguém, né? Com certeza. Bom, pelo menos parece que é mais leve pro tipo 5, né? Porque na verdade a gente sente, mas não transparece, né? Às vezes sente e não deixa transparecer porque tem que ser racional, ser forte o tempo todo, vamos dizer assim. Foi isso que eu anotei aqui no final, pra gente poder falar sobre isso, né? Tem muita gente que pergunta, o tipo 5 é uma pedra de gelo. São aquelas pessoas que parece que o mundo tá acabando ou não, eles continuam assim, numa energia muito estável, numa equilíbrio emocional muito estável, totalmente dissociados ali daquela confusão toda. E aí vinculam isso, essa característica, como alguém que não se estressa, alguém que não sente raiva, que não sente medo, que não sente tristeza, que não demonstra amor. Bom, é tudo isso. Pô, mas espera aí. Tem alguém aí dentro, né, Aline? De verdade, né? Não deixa de sentir tudo isso. Às vezes só não demonstra, né? E às vezes fica parecendo que a gente é frio, que é distante, né? Mas na verdade está observando tudo ali, tá acompanhando tudo, sabe o que está acontecendo. Mas às vezes só não sabe como reagir, né? Como deveria em cada situação. Como nem é reagir, mas como demonstrar, né? Isso, demonstrar.
exatamente. A grande diferença, né? Como estão do lado ali, o 4 e o 5, eu sempre digo isso. O 4, a gente poderia falar que ele é o extremo da emoção. Então ele, né, na grande maioria dos movimentos dele, é sempre com muita carga emocional, sente muito, com muita profundidade, com muita verdade ali daquela sensação que ele acredita que ele esteja sentindo, vivenciando, etc. Ao lado dele está o tipo 5, com o extremo só que da razão. Então acaba ficando frio, entre aspas, por isso, porque, pô, peraí, traz muito para a razão, né? Como que eu posso resolver essa situação com a razão? Então não vai fazer textão, não vai mandar mensagem desse tamanho, não vai defender uma tese ali para poder responder. Não. É muito mais ponderado ali. Aliás, o estilo de comunicação dele, olha só, sistematizante. O que é isso? Você manda um texto desse tamanho, e aí quem for amigo da Aline me responde se eu vou acertar. Vocês mandam assim, falando um monte de coisa, fazendo algumas perguntas no meio do texto, e ela responde, quem sabe, com um joinha, um soquinho, um emoji qualquer lá que faça sentido, ou às vezes começa a escrever muito. Ok, beleza. E aí, beleza o quê? Eu escrevi um tanto assim, você tem que responder um monte de coisa, e aí você tem que se virar para lá para interpretar o que é esse ok. É isso, Aline? É, bem isso mesmo. É porque, às vezes, na verdade, a gente quer entender a situação primeiro, quer racionalizar em cima e fica pensando demais no que escrever, o que não escrever, e acaba mandando mais básico, o menos arriscado, né? Respondendo mais simples. Como é que é a frase do tipo 5, as pérolas lá? É em boca fechada não entra mosquito, né? Isso, é isso aí. Então, se eu ficar caladinho aqui, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Então, quanto menos eu disser, menos risco eu vou correr, né? Porque a questão dos 5, o 6, o 7 aí é o risco, né? O perigo, o medo muito envolvido. A emoção central desses três aí, e o 5 não está de fora, é o medo. E aí, olha que interessante, gente. Muita gente pergunta isso, me faz essa pergunta, né? Antônio, tipo 6 tudo bem. O 7 dá para entender, mas o 5 não dá para entender que ele está com medo, porque tão centrado, pô, mas tem esse medo por trás. E aí, para ter essa centralização aí ok, eu vou dissociar aqui essa confusão dessa emoção e eu vou dar um jeito de seguir o caminho aqui desse jeito gelado de ser, é por exatamente ter medo, e é o que você acabou de dizer, trazer para entender o que está acontecendo, para racionalizar. E aí eu vou buscar de uma maneira externa. Eu vou buscar uma fonte de pesquisa, eu vou buscar um livro, eu vou buscar alguém que vai me dar uma aula desse assunto aqui, que isso vai diminuir a minha ansiedade, a minha carga de medo. Faz sentido para você também, Aline? É bem assim, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais seguro a gente se sente no ambiente, né? Assim, tanto do lado profissional, eu tenho essa necessidade de estar abarcando conhecimento para poder me sentir segura do que eu estou arriscando ali, do que eu estou entrando. E isso muitas vezes dificulta, porque nem sempre a gente vai estar preparado. Então, assim, por mais que a gente busque, nem sempre vai ficar 100% completo, né? E, e a necessidade de arriscar, então, às vezes, o que trava é a necessidade de ficar buscando muito conhecimento, estar preparado para enfrentar a situação. Às vezes pode acontecer de buscar demais e agir de menos. Isso, é bem isso. Buscar demais o conhecimento e paralisar ali, porque nunca vai acabar essa necessidade e isso às vezes trava, né? E De alimenta colocar em mais ainda o prática. medo de não estar preparado, isso. É interessante, né, gente? A gente sempre escuta isso das pessoas, né? Vamos falar assim, das pessoas que conhecem as pessoas tipo 5. Essas pessoas os veem como assim, gente, são os mais inteligentes, são as pessoas mais estudiosas, as que realmente, se vai falar alguma coisa, é porque elas têm um poder ali, no sentido de eu busquei uma fonte segura de informação. Então, se ela disser que quem somos nós para duvidar? O problema são os próprios tipo 5 acreditarem nisso, né?
Isso aí, acreditar e compartilhar esse conhecimento que obteve, né? É essa a dificuldade. Uhum. Chegar nesse ponto de compartilhar, acreditando que é suficiente. Exatamente. Outro dia eu escutei isso de uma pessoa, falou assim, Antônio, eu conheço uma pessoa que já fez treinamento com você e tal, tipo assim, e só responde quando eu pergunto. Quando eu não pergunto, ele não responde. Não sei, cara, eu não sei se ele tá com medo de eu virar concorrente dele e tal, e levou por esse caminho. E aí eu fui explicar, falei, olha, não é, porque ele sabe que sabe, mas na cabeça dele é mais ou menos assim, ele não me perguntou B, por isso que eu respondi só A. Isso Isso também aí. faz sentido? Faz sim. A comunicação com as outras pessoas vai. A gente nunca, normalmente não toma iniciativa, espera o outro te questionar aquilo para você poder expor. Se ele não questionou, dificilmente vai conseguir expor para ele o que ele está querendo saber. Não vai ser por livre espontânea vontade, assim, é difícil. É difícil E essa se exposição. perguntar? Se perguntar, a gente fala, assim, com certeza, a comunicação flui, beleza. Dá uma palestra, não dá? Não, com certeza. Aí, assim, se for um assunto que eu domino, a gente consegue se comunicar bem. A dificuldade que eu tenho é, às vezes, a pessoa ter, né, saber perguntar da forma correta, né? Saber falar o que ela quer saber. É isso que, às vezes, é difícil na comunicação. Ser objetivo na pergunta, né? Isso, ser objetivo. Foi bem isso que a pessoa me disse, sabe? E aí, mais ou menos dentro do exemplo, era, é um assunto que a pessoa tem muita dúvida, mas sabe quando você tem dúvida, você não sabe nem por onde começar? O que eu pergunto? Imagina alguém que nunca dirigiu na vida. Qual pergunta que você tem? Você quer começar a dirigir? Qual pergunta que você tem para fazer para o instrutor? Pô, não sei, eu não sei nada, então começa do zero. E falar isso pro tipo 5 é meio que difícil, porque, pô, do zero quer dizer que você quer aprender como é que faz para trocar aquela peça do motor ali. Isso para mim é o trabalho completo. E às vezes tem a dificuldade de olhar por etapas de acordo com aquela pessoa que não sabe nada, né? Porque na cabeça dele ele sabe tudo. E às vezes ainda tem a crença que não sabe nada. Isso, na verdade, às vezes tem uma quantidade tão grande de informação que não sabe qual passar primeiro, né? E fica perdido no que a outra pessoa sabe ou não. E isso é às vezes que é complicado. Aí você Olha falou o que de o questão Bruno de. disse, ó. Olha que interessante. Eu fico desesperado ao conversar com o tipo 5. Eu sinto que eu estou palestrando. Porque às vezes, né, quer conversar e o tipo tá tranquilo, só ouvindo. Não, pode ir falando aí que. E aí parece que é um monólogo. Isso, porque quando a outra pessoa fala, às vezes a gente está querendo conhecer, entender o que ela sabe. Entender qual que é o estilo dela, entender o território que está entrando, entendeu? Aí às vezes fica só observando e vendo a situação de longe para depois poder falar né, com certeza ali que ela quer. É essa situação, às vezes quer querer compreender primeiro para depois expor. É um jeito de defender o seu território também? Sim, sim. Porque ali Olha aí a privacidade, você não né? expõe, né? Porque Não expõe. Evita que é expor. interessante essa característica, né? Do mesmo jeito que o tipo 5 não gosta de ter a privacidade invadida, o que não vai ter perigo é a Aline chegar na sua casa domingo, 9 horas da manhã e tocar campainha. Não tem perigo não, tem, Aline? Tem não, tem não. Querer invadir a privacidade do outro também, não. É bem difícil. Você Não tem faz que estar bem sentido, seguro né? para entrar. Não. Tem que estar bem seguro para poder entrar num ambiente né, de outra pessoa, assim, né? Até por troca de informações, né, de conversa, assim mesmo. Se não tiver, se a pessoa não der a liberdade, ela não vai falar nada, não. E por que essa privacidade é tão importante? Eu acho que é um meio de proteção mesmo, sabe? Eu acho que questão de se sentir seguro. A privacidade é uma forma de segurança, né? Eu acho que está mais para esse sentido. Uhum. De proteção mesmo, né? Isso, de proteção. E também porque é, quando a gente se priva de demonstrar esse sentimento, essa emoção, a gente não tem que dar explicação demais sobre isso. Então a gente não tem que se expor mais ainda.
Aí eu acho que vira uma bola de neve, né? Essa questão aí. Mas é uma forma de defesa, de segurança, de independência, de você não depender da outra pessoa, né? Entender esse sentimento seu. Acho que Uhum. está mais para esse sentido. É, porque quanto menos eu me abrir, menos a pessoa vai entrar naquelas perguntinhas constrangedoras e a gente vai Sim, ficando nessa, né? Eu falo menos, outro pergunta menos ainda e parece que desse fica jeito todo mundo fica bem, tudo cada um no seu lugar e tá tudo certo, né? Todo mundo bem. com certeza. Eu acho que é medo também, eu acho que o medo também domina muito, sabe, o sentimento do 5. Eu acho que, por mais que não deixe transparecer, eu acho que o medo é a emoção principal, assim, que move, tipo 5, né, que trava, né, não é que move, é o que trava. Uhum, Que é um sentimento constante de não ser capaz, né, de não conseguir lidar com a situação. Eu acho que é isso que dificulta mais. uhum. Olha, olha que interessante, gente. O tipo 5 faz parte do centro de inteligência racional. Então, são as pessoas que, entre pensar, sentir e agir, vão pensar muito mais, que é o 5, 6 e o 7. E eles têm uma sensação dolorosa em comum, que é essa sensação que a Aline acabou de dizer. A sensação de incapacidade. Eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir, eu estou pensando que eu não vou conseguir. E aí, a consequência disso é ter essa emoção do medo muito mais aflorada do que os outros centros de inteligência. Assim como os outros têm a raiva e a tristeza, né? O medo está mais exagerado com essas pessoas. E aí é claro que cada um vai movimentar por um lado. Mas o tipo 5 vai demonstrar, vai ter o medo, mas dessa dificuldade de demonstrar. Porque parece que se demonstrar o medo, o que acontece, Aline? Se demonstrar o medo, a gente perde essa privacidade também. Eu acho que perde a privacidade e perde é, a força, né, a independência ali. Fica, a gente demonstra emoção. Aí é difícil essa situação. Aí você falou aí que a gente estava conversando a questão sobre dirigir. Eu, quando fui tirar a carteira, tive essa dificuldade. Que eu comecei o processo me achando super confiante. Falei assim, vou tirar super rapidinho, sou tranquila, né? Isso há 10 anos atrás. Sou super tranquila, vou passar, beleza. Mas foi começar o processo, tomei pau a primeira vez, a segunda, a terceira, e eu não entendia por quê. Era nervosismo, eu sabia dominar bem a situação, sabia dirigir perfeitamente. O instrutor falava assim, não, qualquer. Você pode dirigir, tá tudo ok, eu não entendo por que você não passa no exame. Aí, com o tempo, eu fui entender que era por questão de estar sendo avaliada. Né? Eu fui passar só na sétima tentativa, quando eu já tinha desistido, já não estava muito mais, né, ligando muito, aí sim que eu consegui passar. E hoje eu dirijo em qualquer lugar, hoje eu tenho essa segurança para andar para qualquer lado, assim. Mas na época eu não entendia, hoje eu entendo bem, depois, né, de muito autoconhecimento, eu entendo o porquê daquela situação. Pelo fato de estar sendo avaliada ali, de medo de não ser capaz, né, tudo a questão dos 5 mesmo, que Uhum. deixava o medo dominar, né, e não conseguia controlar a situação. É bem assim. a, essa coisa de ser avaliada, que é tão presente, né, no nosso dia a dia, como que isso interferiu, por exemplo, se é que interferiu, no seu dia a dia enquanto estudante? Então, acaba que na faculdade, a minha dificuldade sempre foi a questão de exposição. Quando tinha algum trabalho que tinha que se expor, falar, né, era mais difícil. Na questão de provas, mesmo que era só eu ali e eu expor meu conhecimento no papel, tranquilamente, nunca tive problema. Mas a questão de ser expor, de você estar, né, numa apresentação, isso aí sempre foi mais complicado um pouquinho. Mas quando a questão é só demonstrar mesmo, escrever a prova tal ali, os trabalhos, era tudo ok. Mas Deixa eu ir aqui no limite, quer ver? Apresentação de TCC, como é que foi? foi difícil, foi difícil. Foi difícil expor, assim, né? Mas na verdade eu me formei em administração em 2008, eu não precisei apresentar. Aí em engenharia ambiental sim, eu precisei defender, né, meu trabalho, mas
foi bem difícil. Teve uma preparação antes, porque o nervosismo toma conta. Mas E é deu certo. interessante que eu sempre falo isso com os alunos, né? Quando vai chegar nessa época de TCC. Eu falo, olha, você já parou para imaginar, para pensar que não tem professor nessa banca que sabe mais detalhadamente desse trabalho do que você? Porque o professor, por mais que ele seja orientador, ele está orientando vários alunos. Então, detalhadamente, se não for um trabalho aí, né, de mestrado, doutorado, mas se for de graduação, ele tem um monte de coisa na cabeça. Então, detalhadamente, você é o melhor capacitado aqui para pelo menos apresentar esse trabalho. Se vai ter alguma coisa para ser corrigida aí ou não, é outros 500, mas para apresentar não tem ninguém mais que conheça. E aí, quando a pessoa começa a trazer isso para a consciência, não, realmente faz sentido. Né? E realmente, quando tem esse padrão tipo 5, com essa crença de que todo tanto que estuda é pouco, que todo conhecimento do mundo ainda está faltando alguma coisa, como você mesmo disse, né? Ainda tem muita coisa para a gente aprender. Se entra com essa energia, realmente, nossa, fica mais difícil. E aí, olha que interessante. O Marlon, né, acabou de falar aqui, e acaba sendo julgado como retraído e apenas uma defesa. Retraído, antissocial, ganha um monte de Sim, rótulo, que é uma só uma defesa. Nossa, fulano não gosta de conversar com ninguém, você pergunta, ele mal responde. O mal responde é responder pouco, responder com má resposta. É responder com ok ou não responder nada. É esse jeito realmente de defesa, né, Marlon? Uma boa contribuição. Então, eu acho que o mais interessante do Enneagrama é quando a gente tem essa autopercepção, essa autoobservação. Bom, é assim que eu funciono. Mas espera aí, tem um outro ali que funciona assim, o outro que funciona assado, e a gente naturalmente já começa a ficar mais leve. Para você, Aline, o que foi se descobrir no padrão 5? O que mudou? Como que você começou a se observar? O que pode ter trazido aí de diferente para você? para mim foi assim, foi o começo de uma jornada, né, como você fala, quando a gente diz mesmo, porque eu nunca tinha parado para me observar, né, observar minhas atitudes, meus comportamentos, e quando eu me identifiquei no tipo 5 eu vi o que me faltava, né, no cotidiano, assim, nas relações, o que me faltava aprimorar, né, por que certas situações me incomodavam tanto e eu não sabia, né, e com o Enneagrama eu passei a me entender mais e entender o outro, ser mais, né, ter mais aceitação com o comportamento do outro. E isso para mim foi importante demais no trabalho, nas relações, tudo. Porque cada pessoa vê o mundo de uma forma, né? E isso, entender isso foi assim, o principal. Que a gente entender o comportamento, o nosso comportamento em determinadas situações e o comportamento do outro. Por que cada um tem essa visão? E aceitar, né? O principal, a aceitação mesmo. E entender que quanto mais a gente se conhece, mais preparado a gente está para lidar com os desafios, né, do mundo. E é isso aí, a Uhum, gente se entender e aceitar o comportamento do outro, né, a visão do outro também. Isso aí para mim foi essencial. O Enneagrama trouxe várias mudanças, assim, eu nunca me imaginei fazendo uma live, na verdade. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou super na minha, super tímida. Eu acho que isso aqui eu aceitei por conta do desafio, por conta da mudança, sabe? Que eu tenho proposto, né? Há um bom tempo que eu já estou propondo essas mudanças e eu vejo que isso é um diferencial para mim. Eu acho que é algo bom, né? Para minha formação, né? Como pessoa. uhum, Então, eu acho que o Enneagrama foi, assim, essencial para pontapé inicial para muitas mudanças. Graças a Deus, muitas coisas, né, que antes eu não tinha disponibilidade para fazer, não tinha, né, essa aceitação, agora, hoje em dia, eu já vejo com outros olhos. Me vejo com outros olhos e vejo o comportamento das outras pessoas também com mais aceitação. Isso facilita uhum. muito nos relacionamentos. Fica mais leve, né? Com certeza, bem mais leve. Sem dúvida. Ah, é a gente encarar mesmo, como você disse, né, como um desafio. Mas antes a gente precisa entender por que é um desafio para mim, né? E o que você falou um negócio, você falou uma coisa aí que é muito importante,
é a gente saber acolher isso. Não é? Tem muita gente que entende isso como aquela síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu morri assim. Não, não é isso. É, pô, eu tenho essa dificuldade. Agora eu reconheço que é uma dificuldade minha. É uma coisa aí, é uma característica que eu não soube trabalhar, não soube desenvolver. A Fernanda colocou aí, né? Nem consigo imaginar o que é ficar calada ou ter vergonha de alguma coisa. Se a gente pega um oposto aí, a Fernanda é totalmente desinibida, chega e apresenta em qualquer lugar. Tá, às vezes, né, Fernanda? Ela pode entender que, opa, peraí, acho que passei do limite. Mas quando a gente tem essa conexão de, peraí, é uma característica que talvez não seja muito bem vista, independente de qual que seja, não seja bem vista, mas agora quem está enxergando dessa maneira sou eu. Ok, no primeiro momento é meu, não adianta eu querer trocar, não adianta eu querer, ah, eu não quero ser esse tipo não, deixa eu ser outro agora, deixa eu trabalhar para ser outro, não tem jeito, é esse mesmo, mas agora que eu estou vendo, agora que eu estou aceitando, que eu estou acolhendo, eu posso fazer de um jeito diferente, ou e tentando aí um exercício diário mesmo, como se fosse uma academia, para eu ir treinando, me condicionando, aí fazendo um pouquinho diferente a cada dia. Isso vai interferir na maturidade e, consequentemente, com as pessoas à nossa volta. Isso que o Marlon falou aí, né? Só das pessoas não te enxergarem como uma pessoa tímida e sim uma pessoa que está se preservando na privacidade, é bem diferente. Parece que é a mesma coisa em primeiro momento. Mas só quem entende aí um pouco mais a fundo do padrão sabe que não é por aí. O Fernando tá falando aí, né? Mas tive dificuldade também na prova de direção. Não, mas aí é outros problemas, né, Fernando? Com certeza. Teve uma pergunta aqui, Aline, basicamente perguntando qual que é a diferença do tipo 5 para o tipo 1. Deixa eu responder aqui do meu jeito e você complementa aí. O tipo 1 é aquela pessoa perfeccionista que está focado nos pequenos erros. Então, se tiver um errinho pequenininho ali, ele consegue de longe, já chega, bate o olho, uma palavrinha errada num parágrafo, numa página inteira, a atenção dele vai ser voltada para aquilo. O tipo 5 é voltado nos pequenos detalhes. Então, é conhecer, é entender como é que funciona. Um tipo 1, imagina um relógio. O tipo 1 vai bater o olho no relógio e vai saber se ele está no tempo correto. O segundo está no segundo correto de acordo com o horário de Brasília, sei lá. O tipo 5 vai, peraí, qual que é o mecanismo que esse relógio usa para funcionar com essa precisão toda? Então, esse foco no pequeno talvez dê uma certa confusão. Mas um é um pequeno erro, o outro é um pequeno detalhe que, poxa, por menor que seja, eu preciso entender, eu preciso conhecer. E aí, você considera que é mais ou menos essa diferença quando você estava no seu processo e na sua jornada? De alguma maneira você se viu no 1 também ou não? Não, com um eu tenho assim, em alguns momentos a gente vê, né, um pouquinho, em algumas situações a gente vê um pouquinho do um na questão do perfeccionismo e tal, mas a necessidade de entender os detalhes, a curiosidade de entender como é que as coisas funcionam é mais forte do que o detalhezinho do um. A necessidade de entender como é que as coisas funcionam, né, que dita, né, o funcionamento daquilo ali, né, os padrões que envolve, é muito mais importante para o 5 do que o erro, né, o detalhezinho ali que está fora do lugar, que seria o 1. Uhum. Né? Mas em algumas situações a gente se vê em cada um dos 9 tipos, né? Assim, em algum momento a gente se vê deixando dominar um pouquinho por cada um, né? E eu Uhum. vejo assim que eu tenho que trabalhar muito mais voltada para o 8, né? Que é a praticidade, a liderança, a impulsividade do 8. Que eu acho que o segredo está ali, né? No caso do 5 tá, né? É a flecha 5. No caso do 5, a gente também, né? Para quem ainda não viu, a gente trabalha com flechas, que é basicamente as conexões naturais que a gente faz de uma maneira um pouco mais rápida, quando a gente está muito bem ou quando a gente está muito estressado. E no caso do 5, quando ele se vê muito bem, vamos dizer assim, ele está lá na flecha 8, no ponto 8. Olha só que interessante.
O tipo 8 é aquela pessoa de mais praticidade, de fazer acontecer. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas eu sei que precisa fazer e é agora e vamos fazer acontecer. Olha que interessante, quando o tipo 5, com muito conhecimento natural que ele está sempre buscando, acessa o ponto 8, é quando ele coloca em prática, mesmo tendo a consciência que ele não sabe de tudo. Então é como se fosse assim, olha, eu não sei exatamente por qual estrada que eu vou passar, mas o que eu sei é que eu vou chegar em, sei lá, Florianópolis, e eu estou indo de carro. Se eu tiver que desviar a rota em algum momento, eu não vou saber quais são todos os desvios possíveis, mas eu estou indo. E se eu tiver que parar no meio do caminho e perguntar para alguém, abrindo mão da minha independência, eu vou fazer. E aí é quando o tipo 5 reconhece que ele fez a melhor viagem da vida, foi quando ele foi para Florianópolis de carro. E aí que ele entende que, poxa, eu não precisava saber daquilo tudo, como eu poderia querer buscar, mas eu fui lá e fiz. Eu coloquei em prática, de certa maneira, não era talvez o maior conhecimento possível, mas eu agi do jeito que dava. Isso também te deixa mais leve, mais feliz, mais conectada, Aline? É, tudo aquilo assim, que a gente não racionaliza demais antes, que age, né, às vezes até pelo impulso mesmo, e que não foi planejado, às vezes é mais gratificante do que aquilo que a gente planeja nos mínimos detalhes, pensa cada detalhe, e às vezes, a hora que sai um pouquinho daquilo que a gente planejou, a gente fica frustrado. Mas essa necessidade de pôr em prática, né? Quando a gente põe o conhecimento em prática também é gratificante, né? Que aquilo tudo que a gente absorveu a gente consegue pôr em prática, mesmo com, né, com a possibilidade, igual você falou, de dar errado em algum momento, a gente precisar, né, de outras fontes, outras pessoas. Isso é que é gratificante para a gente, quando o conhecimento é útil de alguma forma, é aplicado, né? É isso aí Uhum. que deixa a gente mais feliz. Sem Nesse dúvida. ponto. Por isso que essa conexão, né, entre os tipos é tão bacana. E no caso do 8 e do 5, né, faz tanto sentido. Aliás, para quem já fez aí o Enneagrama sabe, né? É uma conexão muito interessante mesmo, porque tinha que estar conectado de uma forma tão direta assim, exatamente com aquele tipo X. Todos os números são assim. E não é diferente com o 5 e o 8, né? Essa relação entre os dois é fundamental para os dois, quando a gente sabe olhar por aquele prisma, é, pelo lado positivo, vamos dizer assim. Ah, só para a gente colocar mais um detalhe aí que eu acho que vale a pena, para a gente colocar a diferença entre o 5 e o 1, quando você planeja aí, nos mínimos detalhes, quando fala mínimos detalhes, por isso que também confunde com tipo 1, mas que aí chegou lá na hora, você planejou que ia passar por aquela estrada e de repente tinha que pegar um desvio de, sei lá, 100 quilômetros que você não conhece, etc. Como que você fica ali na hora? Tem que entrar aqui agora, entra para a esquerda, vai, só vai. O que vem aí na hora em você nesse momento? Aí vem a sensação do medo, né? Da indecisão e o medo prevalece, que você não está preparado para aquilo, então entrar num caminho desconhecido às vezes dá insegurança. Uhum, É essa sensação de insegurança de entrar num caminho que você não conheceu antes, que você não tem esse domínio. uhum, Né? E tem, às vezes, ter essa necessidade né, de questionar, de depender de outras pessoas para poder resolver para você. Isso é o complicado. olha que interessante. Um tipo numa situação dessa, a sensação que vem na hora já não é o medo, é a raiva. E é uma raiva de talvez, em primeiro lugar, se culpar. Olha que interessante, de às vezes, mas como é que eu não fui pensar que poderia ter um caminho desse? Por que eu não planejei esse detalhe também? Ou às vezes da revolta de, sei lá, mas como que eles fecham uma estrada uma hora dessa para fazer uma obra, sei lá? Como que eles me fazem um desvio de 100 quilômetros? Então meio que vai se revoltar, né? Demonstrar essa revolta, e aí, logicamente, vai vir essa raiva toda. Claro que vai ter variações aí entre os tipos, mas o tipo 1, num geral, vai demonstrar essa raiva. Vai ter o medo, claro, todo mundo sente medo, todo mundo sente raiva, tristeza, é natural de todo ser humano. Mas talvez seja uma grande diferença aí, que para o cara que está nos acompanhando nessa viagem, por exemplo, né?
O tipo 5, poxa, nós temos que entrar nessa estrada aqui agora. De uma forma um pouco mais calma, para quem está olhando de fora, um pouco mais fria. E olha, nós temos que entrar aqui, está morrendo de medo por dentro. E o tipo 1 não vai ser com essa calma toda, já vai ser demonstrando ali a raiva, caramba e tal, não era para ser assim. E se for do lado de pessoas mais íntimas, então, aí que vai falar muito na cabeça de quem estiver viajando, que vai demonstrar muita raiva, porque o tipo 1 engole muita raiva, mas com aqueles íntimos, ele vai demonstrar também de uma maneira muito mais exagerada. Aliás, para misturar um pouquinho aqui, é por isso que também às vezes confunde com o tipo 8, né? Mas enfim, vamos focar no 5 aqui, senão a gente desvia muito. Aliás, vamos voltar aqui, vamos conversar desse assunto, vamos voltar para a pauta. O que é, qual que é a crença valor, o valor da crença conhecimento para você? E aí seja um programa de televisão, um livro, alguém que traga um conhecimento que para você faz sentido. Qual que é o valor que você dá para esse tipo de conexão? É um valor, assim, não consigo nem te falar. Acho que é uma coisa tão grande, assim, é uma coisa que agrega tanto. Tem um valor muito, muito grande, assim, na minha vida. Se for algo que vai me acrescentar conhecimento, algo que vai trazer, né, novas, novas experiências, assim, curiosidade mesmo, trazer mais conhecimento na minha vida é um fator que tem um valor muito grande. E se for um conhecimento que nem é da sua área de atuação? Sei lá, alguém que vai explicar como é que funciona o mecanismo de uma impressora, mas que é o técnico, o melhor técnico lá da HP. Você para ouvir ou não? Ah, não, esse conhecimento para mim não faz sentido. Não, qualquer conhecimento, mesmo que não seja da área, é válido. Eu acho que tem essa curiosidade por tudo. Seja por menor que seja, a gente quer acompanhar, quer ver como é que funciona, como que a pessoa faz, para quando a gente está na situação a gente saber, né, lidar com aquilo. Pode ser assim, trocar um pneu, a gente fica ali de olho, porque sabe que vai precisar disso um dia. O conhecimento a gente vai acumulando, porque a gente sabe que vai precisar disso um dia na vida. Então, eu tenho essa necessidade de conhecer, não, de ter conhecimento não só na minha área, como em outras, de querer abarcar o mundo, vamos falar assim, de conhecimento. E isso às vezes Uhum, não é tão é bom, mas se a gente não coloca em prática, não serve de nada, né? uhum. Aí a gente acha, a gente Mas quer olha, abraçar o mundo. mas olha que dica interessante, gente. São as pessoas que estão prontas para receber conhecimento, mesmo que seja de forma inútil no primeiro momento. Nem se nunca vou abrir uma impressora na minha vida. Mas já que eu estou aqui do lado técnico, que conhece a fundo aqui, pô, eu não vou perder uma oportunidade dessa. E eu acabo acumulando esse conhecimento também, né? É isso aí, fica acumulando, porque nem sempre tem a situação certa para usar. Mas quer estar preparado para isso, se algum momento aparecer. Para não sentir o medo, né, na hora de lidar com uma coisa que não conhece. Quer estar preparado para tudo. Precaução, né? Precaução, justamente. Bom, acabamos de responder uma pergunta aqui. Ah, diz que o tipo 5 separa as pessoas em caixinhas. Então, assim, é a turma da família, é a turma da faculdade, é a turma da empresa, é a turma do prédio. Por quê? Por que o tipo 5 tem essa necessidade de compartimentalizar as relações? Eu vejo muito assim, eu realmente também tenho essa dificuldade de misturar, né, as turmas, vamos falar assim, a turma da família com a turma da faculdade, com a do trabalho. É porque a impressão, o sentimento que a gente tem é que cada pessoa conhece um pouquinho. E se misturar, todo mundo vai conhecer muito. Isso que é complicado, que às vezes assim, na faculdade a pessoa é estudiosa, na turma da balada é a pessoa, né, um pouquinho mais responsável. Então se misturar, às vezes vai ter esse excesso de conhecimento sobre a gente. Eu acho que às vezes aí isso deixa a gente mais inseguro, né? Aí evita essa mistura de, de caixinhas, né, como se diz. É Uhum. mais uma questão de proteger a privacidade mesmo,
sabe? De não deixar, às vezes, ali, juntar as turmas e contar um caso que aconteceu. E eu falei assim, não, mas você não precisa ver esse lado meu, você não precisa conhecer esse lado, vamos falar assim, que essa outra turma conhece. Eu acho que é mais essa questão mesmo da privacidade mesmo, de conhecimento das situações, sabe? Cada grupinho conhece um pedacinho ali. E se eles estiverem separados, vai ser só um pedacinho que eles vão Isso conhecer. aí. É bem assim. A turma da família não vai saber com o que você trabalha, a turma do trabalho não vai saber exatamente onde você formou, a turma que você formou não vai saber quais são seus gostos, sei lá, seus pratos preferidos e tá tudo certo assim. É bem isso. É bem isso. Essa É necessidade de por isso separar. que, né, de novo, a gente volta lá naquele comentário do Marlon, né? E aí a pessoa acaba ficando rotulada como antissocial, como tímida, como alguém que não aceita se expor, que é muito fechado, etc. Mas olha que interessante, gente. A Aline já respondeu isso. Se você fizer uma pergunta para ela de uma área que ela considera que ela está apta para responder, ela te dá uma palestra. Ah, uma outra coisa também, né, que a gente às vezes as pessoas vão pegando essas características principais e fazem umas perguntas bem boladas, assim, na imaginação delas. E aí uma vez alguém me perguntou, mas então o tipo 5 não conseguiria dar uma aula, porque ele conhece muito, mas ele não repassa o conhecimento. E eu falei, pô, ele não repassa se não tiver ninguém querendo ouvir. Mas se alguém te perguntar hoje aí, né, vamos falar, olha, na área ambiental, você consegue fazer uma live me explicando nessa área que você atua aqui, no quesito ambiental? O que o tipo 5 vai fazer, se não é do dia a dia dele se comunicar assim, é estudar durante ali uns 3 dias para ele não correr o risco de falar alguma coisa que não está dentro do contexto. Ele vai querer uma pauta e tal. Mas se for como um professor de faculdade, por exemplo, caramba, ele quer mais que os alunos fiquem a noite inteira perguntando sobre a aula dele, porque ele vai dar uma aula para vocês. O que ele não quer, o que ele não vai admitir, é que faça qualquer outra pergunta fora do contexto aula. Então, se vier um aluno engraçadinho e perguntar para ele: onde você mora? Você é casada? Você tem filho? Você gosta mais de A ou B? Aí o professor provavelmente vai: não, vão voltar aqui, prefiro continuar na minha aula. Então é uma outra crença, né, Aline? Achar que os tipo 5 não conversam, não falam, não expõe o conhecimento. Depende do contexto, né? Isso, depende da forma que a pessoa pergunta, né? Do que ela pergunta. Se a pessoa souber conversar, souber perguntar, conversa horas e horas. Tem sobre aquele assunto, né? Igual a questão da privacidade, né? Da vida pessoal, aí depende com quem ele está conversando. Se não for uma pessoa que tem essa intimidade, não vai sair nada. É, mas a questão do conhecimento mesmo é gratificante quando a gente encontra uma pessoa que quer, né, quer saber sobre aquilo que a gente estudou, que a gente tem essa bagagem de conhecimento. Quando a gente encontra alguém que quer, está disposto a ouvir, que sabe, né, perguntar, que quer, está interessado, isso é gratificante, sim. Olha só, a Raquel fez uma pergunta aqui bem bacana. Como que você lida com as pessoas, e aí vamos deixar aberto aí, seja no lado pessoal, profissional, amizade, não vê o caso, mas com aquelas pessoas que são mais sentimentais, que às vezes precisa de mais contato, às vezes verbal, de mais carinho. Agora está um pouco difícil na pandemia, mas aquela pessoa que tem essa necessidade de toque às vezes. Como que você lida com essas pessoas? Essa é uma das dificuldades do 5, né? Saber lidar com essas pessoas desse traço mais forte aí de emoção, né? É uma dificuldade muito grande. Mas, igual com o Enneagrama, eu estou conseguindo enxergar mais esse ponto aí e trabalhar mais no sentido de entender que eles precisam mais de emoção do que a gente, né? De demonstração de carinho, de afeto, mais do que racionalizar. É um ponto difícil, é difícil, assim, a gente lidar, porque às vezes a pessoa está emocionada ali, a gente não tem reação no momento. Sofre por dentro, mas não tem reação no momento para poder, vamos falar assim, dizer ou demonstrar o que a pessoa precisa, né? Com esse autoconhecimento, a gente
começa a entender esses detalhes e a lidar melhor com isso, né? Entender que a pessoa precisa, né, de conversar, de demonstrar, né, esse sentimento. Isso aí eu tenho melhorado bastante nesse sentido, mas ainda tem muito caminho ainda para percorrer. Mas para o 5 é complicado, é difícil, porque às vezes você não entende a forma que você fica racionalizando demais em como reagir, se aquela reação vai trazer, como que a outra pessoa vai reagir também, sabe? Vira e paralisa totalmente. Ah, imagina a seguinte situação. Uma amiga sua, você, sei lá, vocês têm uma conexão lá e de alguma maneira se ajudou e ela ficou muito feliz com sua ajuda. E aí, ali no final da mensagem, ela te manda um assim: eu te amo, Aline. E Manda só aí? eu também. Eu também. Um coraçãozinho, manda um emotion e tal. Depende muito da pessoa, mas manda um coraçãozinho e fica por isso mesmo. Mas o eu te amo não vai como resposta, não, vai? Dificilmente. Depende muito da pessoa. Se for uma pessoa muito próxima, hoje em dia sai sim. Ó, Hoje em dia, sim. Há a... um tempo atrás era bem difícil, mas depois do Enneagrama tem saído mais, vamos dizer assim. dá para abrir um pouquinho, né? Com certeza. Porque a gente sente falta disso também, né? Não é uma coisa. A gente tem que acessar as outras emoções, né? Ali do lado do pessoal mais emotivo, né? O pessoal mais prático. Então a gente tem que sair do racional um pouquinho. Tem que Uhum. acessar os outros sentimentos que faz falta no cotidiano da gente. Isso aí é o sentimento de não ser capaz de demonstrar é pior do que você demonstrar naquele momento ali o que você sente. Olha que interessante isso, hein? A frase é marcante. É usar a asinha 4, né? Tá do seu lado Isso. ali, ó. Tá o seu ponto de apoio mais próximo, tá? Ele e o 6 ali. E se usa um pouquinho a asa 4, já começa a conectar mais, né? Sim, é isso aí. Às vezes A a gente gente fala que o tipo busca. 5 se doa a conta gotas, né? Então é por isso que essa coisa. Olha aí o que a Priscila disse, ó. Eu tenho dificuldade do eu te amo. Aí, olha que interessante. Que eu ia falar. Eu já tinha perguntado uma vez a Priscila, ela é tipo 8, né? Olha que bacana, Priscila, fazendo essa conexão com o 8 aí. Eu não sei se você estava aqui quando a gente estava falando um pouco sobre isso, mas olha que bacana. O 8 se conecta com o 5, né? E vice-versa. O 5 tem dificuldade de falar eu te amo. Porque se eu falo eu te amo, eu já estou começando a me abrir demais, estou começando a me expor. E olha aí o que a gente acabou de ouvir. Eu não sei como que a pessoa vai reagir. Às vezes eu mando um eu te amo para a pessoa interpreta de um jeito completamente errado. Nossa, meu Deus, e começa a racionalizar um monte de coisa. Priscila, enquanto 8, a dificuldade de falar eu te amo é a necessidade de se manter como alguém forte, que eu te amo talvez fica meloso demais, isso pode significar alguém que seja mais fraco? Será que tem alguma coisa a ver nesse sentido? Porque o tipo 8, para quem não conhece aí, gente, tem a necessidade de manter a postura, a força, demonstrar uma energia que nada vai me destruir. Assim como o foco de atenção do tipo 5, de manter a privacidade, a do 8 é de se mostrar como autoridade, alguém que está aqui e não derruba fácil, não. Será que, ó, mas sem nenhuma dúvida. Aí, assim como o 5 também acolhe. Receber é diferente de demonstrar, né? É mais ou menos. Aí a Fernanda já vai ser essa que vai ficar vocês duas aí. Vai falar eu te amo no café, no almoço, à noite, com muita facilidade, né? Alguém que conheceu há 3 dias já está falando eu te amo com muita, muita facilidade. A Fernanda é tipo 2, né? Preciso falando, não pode ser. Isso claro que vai variar, né, gente? Para quem já fez o Enneagrama aí, sabe que os instintos é um outro tópico muito profundo também, que é muito importante conhecer. O tópico instintos, que é o autopreservação social e sexual, vai interferir diretamente em cada um desses padrões. Então, o tipo 8, autopreservação, é diferente do tipo 8 sexual, que é diferente do social. E isso pode ter muita interferência também. Também faz uma influência impactante aí em cada uma dessas variações. Mas vamos falar aqui
dos tipos por si só, de forma mais genérica, para poder facilitar um pouco, né? 3 dias na vida, a Fernanda já está falando eu te amo, né, Fernanda? Imagino como é que é. Fernanda tipo 2 é fácil de se conectar. E se pedir uma ajuda, então. Aliás, não precisa nem pedir, né, Fernanda? Aliás, vamos imaginar um exemplo aqui entre essas duas, Fernanda e a Aline. E vamos colocar a Priscila no meio aí enquanto 8. Tá lá a Priscila que põe um negócio para resolver, vamos embora, vamos desembolar. E a Aline, tipo 5, abre a porta do apartamento ali, da casa, vou mudar de apartamento. Pé por pé, não conta para ninguém, o síndico não está sabendo, ninguém está sabendo, mas ela sabe o dia que ela pode fazer a mudança. E aí ela começa a colocar as coisas para fora ali no hall e fala, vou mudar. De repente aparece a Priscila e a Fernanda. A Priscila, tipo 8, vamos desembolar um negócio, e a Fernanda que nasceu para ajudar. Como é que a Aline fica nessa história, Aline? Você vê as duas catando ali, cada uma cata num lado da caixa e sai te ajudando escada abaixo. Como é que você fica? Fica na situação complicada, né? Porque eu ia querer planejar e onde que eu ia colocar cada coisa, ia querer racionalizar direitinho onde que ia colocar do meu jeito, né? E ter né, as coisas da minha forma. Às vezes as outras duas pessoas, né? Com um senso mais prático, assim, já ia querer colocar as coisas onde não deve, não sei, eu acho que ia ser bem complicado, uma situação bem difícil. Às vezes mexer Desorientada. bem desorientado, ia ser difícil. E fora assim, que, né, a minha casa, uma coisa privacidade, então acho que ia entrar um pouquinho ali na questão pessoal, ia ser complicado. Um pouquinho muito, né? Um pouquinho muito, bem. Eu não pedi a ajuda dessas duas, essas duas já estão Isso, pegando as minhas coisas. Daqui a pouco as duas já estão entrando lá dentro do apartamento e pegando, e vamos levar isso também. bem isso aí. É muito interessante quando a gente observa por esse lado, assim, né? Imagina essa situação sem a pessoa se entender. Nossa, que vizinhas atrevidas foram essas que eu peguei para minha vida aqui agora. Agora a gente analisa por outro lado. A necessidade, dentro desse exemplo aqui, que cada uma tem de te colocar aí, que é para mudar, então vamos mudar de uma forma mais rápida, mais prática. A Fernanda se sentindo talvez ainda mais útil e por aí vai. Olha que interessante que é no exemplo que a gente pode ver aí no dia a dia. Quando a gente conhece, né, que a gente sabe, começa a entender mais, né, aceitar mais o jeito do outro, a gente começa a acolher mais, a gente vai deixar o outro ajudar, né, vai aproveitar a praticidade, só que tentando pôr os limites ali que a gente vê, né, na situação. Tentar não privar o outro de demonstrar a forma que ele quer, né, que ele quer ajudar e que ele quer, né, resolver, mas sem deixar interferir na questão da privacidade. Não fala assim, não, deixar vocês colocar, depois eu vou arrumar tudo do meu jeito. Vamos falar assim. Né? É um pouquinho Vai assim. colocando aí, depois eu Isso, organizo. isso. Olha aí a Priscila, ó, a Priscila não ia ficar bem assim não. Olha a necessidade do controle, né? Ali chegar, não, tem que colocar aqui, ó, nesse canto. E aí eu fico imaginando, tipo 5, nossa, quando a Priscila voltar aqui, que ela vê que não foi naquele canto que eu deixei, não vai dar muito É, certo. decepciona a pessoa. Sem dúvida. Aline, o que que você fala para as pessoas que não conhecem o Enneagrama e que às vezes está em dúvida aí de como que poderia ajudá-las esse autoconhecimento, essa autoobservação, esse processo que a gente faz aí durante essa jornada, sem uso de teste, é a pessoa que vai se reconhecer, aqui eu sou um mero facilitador. O que você tem para falar para essas pessoas? Como que elas deveriam se observar ou como que foi a sua experiência? Olha, eu indico para todo mundo, eu acho que todo mundo devia fazer o Enneagrama, todo mundo devia conhecer, que é uma ferramenta assim, que é libertador, sabe? Eu acho que a gente começa a enxergar o mundo de outra forma, as pessoas de outra forma, melhora muito a relação, né? Em trabalho, em família, em amigos, tudo. É, é uma coisa que não dá nem para a gente explicar. Acho que a pessoa tem que fazer, tem que conhecer, né, para poder entender isso que a gente está falando. Porque quando a gente tem consciência do quanto
as nossas emoções, nossa personalidade interferem na nossa rotina, no nosso dia a dia, quando a gente traz isso para a consciência, aí a gente começa a entender e começa a poder agir, né? A mudar esses pontos que a gente muda de vida totalmente, assim, né? Diminui as frustrações, as coisas que incomodam a gente. Eu indico para todo mundo fazer o Enneagrama, eu acho que é uma coisa que é libertadora, assim, não tem explicação. Sem dúvida. Eu sou suspeito, né? Eu sempre conto essa história aqui. Seus Quando eu tive o meu cachorrinhos. contato, muita coisa mudou. Tô ouvindo aí. É, Que muita coisa mudou na minha relação comigo mesmo, lógico, em primeiro lugar. E as pessoas que estão do meu lado foram as que mais sentiram, perceberam, visualizaram esse impacto, essas transformações. E que a gente sabe que é um exercício diário, né? Não é nada mágico, não é nada que vai. Ah, você entra A e sai B da noite para o dia. É uma pílula que você toma e está tudo resolvido. é um Mas a gente caminho. consegue já ter o norte dos caminhos, né? É um caminho. Quando a gente começa, a gente vê que ali é só o começo. Ali as transformações são fluindo assim. A cada dia que a gente vê uma situação que a gente age, como que a gente reagiria antes e como que a gente age depois que a gente conhece o Enneagrama é totalmente diferente. A gente começa a aceitar mais, a, a entender melhor as coisas. É um caminho sem volta, né? Assim, e a gente se vê ali, os tipos, os 9 tipos ali, o tempo inteiro. Uma coisa que não sai mais da cabeça da gente, assim, e ajuda a entender e agir de uma forma mais leve, né? Mais libertadora, assim, mais consciente. Consciente, exatamente. É diferente de racionalizar, né? A consciência é em outro nível. A Priscila está falando aí, o melhor treinamento que já fiz na vida foi o Enneagrama. A Aline está dizendo, você, Aline, a Raquel está dizendo, né? A Aline é uma pessoa espetacular, que depois do treinamento ficou ainda mais maravilhosa. É, Naine, Antônio, você pode falar. Peraí, entrou outro comentário aqui. Qual o ponto forte e o fraco do tipo 5? Posso, claro. O forte, eu já tinha falado no início da live aqui, olha que quantidade, né? Ponderação, senso analítico, lógica racional, capacidade de investigação, concentração, independência, calma. Se a gente pega como lado negativo, às vezes desviar, como a Aline acabou de dizer também, às vezes desviar o foco em assuntos que naquele momento não vai fazer nenhum sentido. A gente deu o exemplo aqui de conhecer o mecanismo de uma impressora. Às vezes ele vai desviando o foco de querer entender cada vez mais coisas que não vai fazer sentido para ele. E se a gente está fazendo, se a gente está concentrando em alguma coisa, estou focando em algum tópico aqui que vai mudar, me ajudar a mudar alguma coisa, ótimo. Mas se eu quero conhecer tudo, de tudo, eu morro sem saber de nada. Então, às vezes, se eu pudesse considerar o grande calcanhar de Aquiles do tipo 5, é colocar em prática todo o conhecimento. Nem é divulgar, porque às vezes divulgar já é a prática em si, já é o fazer em si. Então, o que ele tem que ficar muito atento é como colocar isso em movimento, em prol dele, das pessoas, independente de que seja o contexto aí, mas de movimentar isso. E uma coisa vai puxando a outra. Quando essa necessidade de concentração, de focar num detalhe específico, se torna exagerada, é quando ele tem a necessidade de ficar muito retraído lá no quarto dele, na casa dele, no escritório dele, muito fechado. E acaba que isso interfere na quantidade de relacionamentos que a gente vai ter. Ou, também um tópico que foi colocado aí, é a compartimentalização das relações. Eu vou separando as pessoas em caixinhas. E isso pode trazer prejuízo para ele mesmo. Porque essas pessoas juntas poderiam trazer muita coisa de positivo também. Né? Então, como qualquer traço, tem muita coisa positiva, mas tem muito desafio a ser trabalhado também. Né? Priscila está falando aí, verdade, hoje me observo o tempo todo. É natural, né, gente? Eu uso uma frase aí que depois de ver não tem como desver. Depois que a gente se viu, aí já se torna opcional. Porque uma coisa é eu entrar aqui,
De repente eu me descobri no Enneagrama coisas que eu não imaginava que eu fazia, que não era tão bem visto assim, mundo afora. Mas agora que eu estou vendo, a responsabilidade agora está na minha mão. E se eu vou diariamente me trabalhar para eu fazer um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, um pouquinho mais evoluído, mais consciente no final das contas do que eu era ontem, aí que é a chave. É aí que vai fazer diferença numa vida mais leve, nos seus relacionamentos com mais resultados e por aí vai. Se estressando menos, né? E por aí. Gente, eu tenho um convite para vocês. Para vocês que demonstraram aí essa curiosidade, que gostou desse tópico, que gostou dessa contribuição do ponto 5 aí, através da Aline, acessa lá o link da minha bio. Agora, na próxima semana, nos dias 17 e 18, eu vou fazer 2 aulas gratuitas. E aí, vocês vão entrar no link aí, vai ter maiores explicações. Mas, basicamente, é que a gente vai fazer para explicar um pouco mais como isso funciona e como que esses 9 padrões de personalidade e motivações interferem diretamente no nosso dia a dia, seja nas relações pessoais ou profissionais. Então, eu te convido aí a buscar mais conhecimento, né, Aline? E embarcar nessa fonte aí que provavelmente, não é o que disse, estou só repetindo o que a Aline disse aí, é um caminho sem volta. Autoconhecimento, depois que a gente entende tanto que muda para a vida da gente, aí faz sentido a gente usar essa característica do tipo 5, é buscar cada vez mais se conhecer em prol da gente mesmo, né? É isso aí, não faz sentido a gente querer buscar conhecer só o mundo externo, né? A gente tem que conhecer o interno também. Às vezes a gente foca a atenção só no externo, como é que as coisas funcionam, mas e a gente, né? A gente tem que olhar para dentro da gente mesmo, para poder agir de forma ser cada vez melhor. Sem dúvida. Olha aqui que o Mário disse, ó, o medo de não estar no controle vai fazê-lo deixar experimentar várias coisas boas. Seria um resumo do ponto negativo? Não estar no controle. Esse controle, só para diferenciar entre o 8 e o 5, Mário, é esse controle da privacidade. Então, eu estou controlando que as pessoas não estão invadindo a minha privacidade. Aí sim faz sentido. É esse medo de, peraí, se eu fizer isso, se eu falar aquilo, se o Antônio me fizer uma pergunta aqui ao vivo e eu ficar toda constrangida, meu Deus, onde que isso pode parar? E aí, de repente, ele pode fazer outra, então pode entrar num pensamento, numa racionalização envolvida aí pelo medo. Aí sim faz sentido esse controle. Eu não sei se eu falei controle aqui quando eu estava falando do tipo 8. O controle do 8 já é um controle bem diferente. É o controle de eu estar no controle, demonstrando aqui a minha força e focado nas injustiças. Porque se eu farejar alguma injustiça aqui, como eu já estou no controle, eu vou coibir ali com mãos de ferro. Então, tem aí uma grande diferença quando a gente fala da palavrinha controle, né? Aline, nem doeu, né? Não, foi ótimo, foi bacana. Quero agradecer a sua disponibilidade e te falar, é verdade mesmo. A gente perguntar para um tipo 5 se tem aí essa disponibilidade, a gente vai com frio na barriga, mas eu tive essa grata surpresa que você foi assim, de imediato, Antônio, vamos embora, marca a data aí, vamos fazer. Fico muito feliz de te ver nessa energia, nesse processo mesmo evolutivo e agradecer pela disponibilidade. Eu que tenho que te agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz, assim, vi que foi uma oportunidade, um desafio, né, para mim, que mais um desafio superado, entre muitos que vieram depois do Enneagrama, esse foi mais um. Agradecer mesmo pela confiança, né, pela oportunidade aí, e por tudo, né, assim, pelos treinamentos, tudo que a gente vem acompanhando vocês aí, eu acho que cada vez agrega um pouquinho mais na vida da gente, né. Por vocês estarem compartilhando esse conhecimento, para a gente é só gratidão mesmo. Obrigado. Obrigado. E eu agradeço do lado de cá a confiança, né? Principalmente das pessoas tipo 5, que é raro aparecer um tipo 5 no Enneagrama, com esse medo de se expor, que acha que o treinamento vai ser uma terapia coletiva, e só depois que entra sabe que não tem nada disso. Que quem quiser entrar mudo e sair calado, esteja à vontade, né? Não é obrigado a falar nada, não é obrigado a se expor nada.
Se quiser, estamos aqui para poder contribuir na medida do possível. Então, do lado de cá, agradeço a confiança, agradeço assim, essa credibilidade, que para o tipo 5 confiar em alguém tem que ter credibilidade, não é para qualquer pessoa, e eu me sinto aqui honrado do lado de cá. Obrigado, viu? Quero agradecer também todo mundo que participou aí, que comentou, que, enfim, mandou as perguntas também na caixinha de perguntas aí também. É uma contribuição que eu fico muito agradecido. São perguntas muito pertinentes. E se você ainda tem alguma dúvida, que quer esclarecer, e que às vezes aí está com essa energia da privacidade, tem aí, quem sabe, uma coragem de mandar aqui ao vivo, pode mandar para mim em particular, direct, WhatsApp, e áudio, que a gente vai respondendo na medida do possível. Ok? Obrigado, Aline, mais uma vez. Você, Antônio. Obrigado, pessoal, que participou. Uma ótima noite aí. Pessoal. Boa noite para você também. Um abraço. Depois vamos combinar de fazer uma festa com esse povo tudo junto. É isso aí. Tchau, Aline, valeu. Tchau, Antônio. Um abraço. Outro, tchau.